Continuando a nossa parte de fisiologia humana, semana passada a gente trabalhou sistema digestório e sistema respiratório. Hoje vamos trabalhar então o sistema nervoso, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho de sistema nervoso. Bom, a gente pode fazer uma divisão anatômica do sistema nervoso em duas partes, tá? Presta atenção, gente. Ó. A gente vai primeiro fazer uma divisão anatômica e depois uma divisão funcional. Ou seja, primeiro conta a anatomia, as estruturas que formam, né, o sistema nervoso, e depois conta a função dessas estruturas. A primeira divisão anatômica que a gente vai fazer é entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Tá? É importante lembrar que o sistema nervoso, junto com o sistema endócrino, que a gente vai aprender depois, tá, eles comandam o nosso organismo. São esses dois sistemas que regulam nossas funções corpóreas. O sistema nervoso, ele trabalha com respostas rápidas e de curta duração. E o sistema endócrino trabalha com respostas lentas e que duram muito tempo, que são os hormônios. Certo? Então, o sistema nervoso é um dos sistemas que comanda o nosso organismo. A gente vai dividir ele anatomicamente em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Tá? Central e periférico. O central é formado pelo encéfalo, que a gente chama popularmente de cérebro, né? Que é aquela massa cinzenta que está dentro da caixa craniana, mas não é só o cérebro que está ali. A gente vai ver depois, no finalzinho da aula aqui, as partezinhas do encéfalo. Então, o encéfalo é toda aquela massa que está dentro da caixa craniana, tá? E a medula espinhal, que passa dentro, né, da coluna vertebral, certo? Então, as mensagens vêm do encéfalo, passam pela medula e são irradiadas para os membros, órgãos do corpo, tá certo? Então, a gente vai dividir anatomicamente o sistema nervoso em central, que é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. Aí, o encéfalo tem suas partes que a gente vai trabalhar depois, tá? Então, encéfalo e medula espinhal. E temos o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, ele parte, né, ele é formado pelos nervos, pelos gânglios nervosos e as terminações nervosas. Então ele parte do central para os membros e órgãos. Esse é o periférico, tá? Então ele é formado pelos nervos, tá? Nervos cranianos, que partem do encéfalo, nervos raquidianos ou espinhais, que partem da medula espinhal, tá? E aí os gânglios e terminações nervosas. São conjuntos de células nervosas espalhados pelo nosso corpo. Terminações nervosas, por exemplo, na pele, né? Tem terminação para sentir frio, calor, pressão e tal. Então é um exemplo, né, de uma parte integrante do sistema nervoso periférico. Tá? Então, anatomicamente, a gente divide o sistema nervoso em central, encéfalo e medula espinhal, e periférico. Os nervos, né, cranianos e raquidianos, cranianos partindo do encéfalo, né, raquidianos ou espinhais partindo da medula espinhal, e aí os gânglios e terminações nervosas. Fechou? Tranquilinho? E aí a gente vai dividir o sistema nervoso periférico, que foi uma divisão anatômica, em duas partes agora funcionais. O sistema nervoso somático e o autônomo. Tá? O somático, ele cuida das funções voluntárias, daquilo que a gente faz voluntariamente. Falar, andar, locomover, certo? Sistema nervoso autônomo, ele cuida da parte involuntária. O comando da parte digestória, né? O comando da parte respiratória na maior parte do tempo, certo? Tudo isso é a parte involuntária. Então a gente divide o sistema nervoso anatomicamente em central e periférico, e aí o periférico a gente vai fazer dentro dele uma divisão funcional, conta a função. Né? Somático cuida da parte voluntária e o autônomo cuida das funções involuntárias do corpo, aquilo que você não comanda voluntariamente, batimento cardíaco, por exemplo. Perfeito? Muito bem. Depois a gente vai fazer uma divisão, eu vou deixar isso para depois, ainda do autônomo, em duas areazinhas aqui, o simpático e o parasimpático. Tá? Também é uma divisão funcional, mas a gente vai deixar isso para depois. O mais importante agora é entender, né, a divisão anatômica em central e periférico, pegamos o periférico, né, e dividimos funcionalmente em somático e autônomo. Fechado? Beleza, então. Pessoal, vamos lá. Sistema nervoso central, encéfalo e a medula espinhal, que passa dentro da coluna vertebral. Tá? Muito bem. Aí nós temos neurônios sensitivos, isso vocês já aprenderam, aqueles que percebem o estímulo, trazem o estímulo até o encéfalo, até o sistema nervoso central, e aí a gente tem, né, os neurônios motores, os que efetuam a resposta ao estímulo que saem daqui. Então os sensoriais chegam no sistema nervoso central,
né? E os efetores, os motores que dão a resposta ao estímulo, saem do sistema nervoso central. Beleza? Muito bem. Pessoal, então o sistema nervoso central está conectado ao sistema nervoso periférico. O central, ele processa os comandos, né? Seja uma resposta ao estímulo, ou seja, simplesmente um envio de um estímulo que o central, né, que o encéfalo quer mandar para que você tenha ação em algum órgão, algum membro. Então, o sistema nervoso central, que a gente chama de SNC, é conectado ao sistema nervoso periférico, né, que é formado pelos nervos cranianos, que saem do encéfalo, nervos raquidianos, que saem da medula espinhal, né, e aí a gente tem os receptores sensitivos nos músculos, nas glândulas, que percebem os estímulos aqui. Tá bem? Belezinha? Muito bem, então. Vamos lá. Sistema nervoso periférico, né? A gente tem o somático, que conduz impulsos somente aos músculos esqueléticos, que é a parte voluntária. Lembra do tecido muscular. Tem o estriado esquelético, que ele tem comando voluntário. O liso, que forma os órgãos internos, e o estriado cardíaco, que forma o nosso miocárdio, o coração, você não controla voluntariamente. Só o estriado esquelético. Então, basicamente, o sistema nervoso periférico somático, que cuida da parte voluntária, né, vai comandar o quê? O nosso tecido muscular estriado esquelético, esse grudado ao esqueleto. Então, esse sistema nervoso, né, periférico vai trazer, é o nervo que traz as mensagens para a musculatura. Tá bem? O sistema nervoso autônomo vai comandar o músculo liso, que forma os órgãos internos, né, intestino, estômago, esôfago, né, os movimentos peristálticos lá, da digestão e tal. Vai controlar o músculo cardíaco, as glândulas também. Porque são, né, órgãos são estruturas do teu organismo que você não comanda voluntariamente. Tá certo? Quando você sua, a glândula sudorífera, né, ou quando você produz saliva, tudo isso não é uma produção voluntária. Você não produz saliva quando quer. Tá bem? Então, é o sistema nervoso periférico autônomo que comanda essa parte involuntária. A musculatura lisa, o músculo estriado cardíaco e as glândulas. Certo? E aí o autônomo, que cuida da parte involuntária, será dividido em simpático e parasimpático. Tá? Vamos ver qual é a diferença entre o simpático e o parasimpático. Também é uma diferença funcional. Tá? O simpático, ele basicamente trabalha ativando algumas coisas, né, induzindo, né, ao trabalho de algumas estruturas, mas ele pode também fazer o processo contrário. Tá? Olha só, ele leva à dilatação da pupila. Quando é que a tua pupila dilata? Qual é o estímulo que faz a tua pupila dilatar? Pouca luz. Quanto menos luz tem, né, a pupila dilata mais. É por isso que... Pode falar, brother. Tá, pro pessoal de casa, ele falou que a pupila dele até no sol às vezes fica muito dilatada. Tá? Isso pode ser, cara, um problema que você tem, né, de ordem congênita, hereditária e tal. Né? Não é um grande prejuízo, assim, mas às vezes pode atrapalhar a visão um pouquinho. Né? Tem uma doença, gente, que talvez o professor Leandro, lá na Biologia B, falou para vocês, que é a cegueira noturna. Tá? Porque assim, ó, quando o que a gente enxerga é a luz refletida, né? A gente enxerga a luz refletida nos objetos. A luz reflete, bate e volta, é isso que a gente enxerga. Então a percepção, né, da nossa visão trabalha com luz. Né? Se a intensidade luminosa é grande, a tua pupila vai ficar fechadinha. Né? Ela fica contraída. Por quê? Tem bastante luz, eu não preciso, né, abrir muita pupila, não precisa entrar muita luz aqui, já tem bastante no ambiente. Né? Quando tu está no ambiente mal iluminado, a pupila tende a dilatar. Né? A falta de vitamina A faz com que você não tenha dilatação total dessa pupila. Isso é a cegueira noturna, o cara tem dificuldade para enxergar em ambientes mal iluminados. Né? Isso explica, por exemplo, a gente pode dar um exemplo, quando tu estás num lugar claro. E de repente, sei lá, sai energia. Tá de noite lá, tá tudo as luzes acesas e acaba a energia elétrica. Né? Num primeiro momento, tu não consegue enxergar nada, cara. Fica totalmente perdido. Mas depois de alguns segundos, tu começa a enxergar alguma coisa. Não vai enxergar bem porque não tem luz, mas já começa a ver alguma coisa. É o tempo que a tua pupila levou para dilatar. Ou seja, o teu sistema nervoso autônomo simpático atuando, dilatando a pupila. Tá certo? Agora o contrário, né? Tás lá, né, domingão, dormindo, não precisa de despertador.
Aí chega o pai e a mãe no quarto, assim, né? Abre a janela, né? Aquele sol entrando, né? Tu parece um vampiro, tá doido por causa do sol, não quer aquela claridade. E aí chega até a doer o olho, né? Se tu abre, não consegue enxergar nada nos primeiros momentos. Só que aí depois de um tempo, obviamente, tu vai começar a enxergar. Por quê? Tu tava no escuro, cara. Tua pupila tava toda dilatada. Aí vem alguém que dá uma carga de luz gigante, né? Tem muita... Tá muito dilatado, tem muita luz entrando. Tá atrapalhando a visão. Aí é o tempo da tua pupila fechar. Né? Então quem é que dilata a pupila? É o sistema nervoso autônomo simpático. E quem é que fecha ela? É o parasimpático. Tá bem? Inibição da secreção das glândulas salivares. Olha só, aqui ó, é o contrário. O simpático inibe a produção de saliva. E o parasimpático, ele vai ativar, ele vai aumentar a produção de saliva. Tá? Agora olha só, aumento da frequência cardíaca é o simpático. Então, tu vai fazer um exercício físico, tua frequência cardíaca vai aumentar. Quem é que faz isso? O simpático. Tu parou de jogar tua bolinha, fazer teu futebolzinho, vai tomar aquela cervejinha e tal, vai diminuir o batimento cardíaco. Quem é que faz a diminuição do batimento, da frequência? É o parasimpático. A mesma coisa com a frequência respiratória. Quem é que aumenta a frequência respiratória? Quem é que aumenta é o simpático. E quem é que diminui quando tu para o exercício físico lá? O parasimpático. Tá? Ó, o peristaltismo. São os movimentos do tecido muscular liso de esôfago, estômago, lá para a digestão. Né? Quem é que ativa o peristaltismo? Aqui, ó, é o parasimpático. E quem é que inibe? O simpático. Tá? Aumento da glicogenólise no fígado. É quando tu fica muito tempo sem comer, tu vai usar a primeira reserva energética que a gente tem, que é o glicogênio, que fica no fígado, um pouquinho no tecido muscular também. Né? Então quem é que aumenta, quem é que ativa a glicogenólise, a quebra de glicogênio? É o simpático. Quem é que diminui quando você come? É o parasimpático. Entenderam? Basicamente, galera, o simpático ele ativa e o parasimpático ele diminui, né? Ele inibe. Com exceção do peristaltismo e da produção de saliva. Tá? Beleza? Certo? Muito bem. Tranquilinha a diferença entre sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático? Não esqueçam, gente. A gente está falando, primeiro, uma divisão anatômica, central e periférico. Central, encéfalo e medula, periféricos, nervos cranianos, raquidianos, terminações nervosas e gânglios nervosos. Tá? Aí tu pega o periférico, né, nervos e tal, e tu divide funcionalmente em voluntário, né, ou somático e autônomo, que é aquele involuntário. Aí tu pega o involuntário, o autônomo, e divide simpático e parasimpático. Tá bem? Aqui eu tenho o neurônio. Por que eu coloquei isso aqui de novo para vocês? Vocês já viram isso? Porque esse cara, ele é o grande, né, protagonista ali do sistema nervoso. Tá? A condução de impulso, né, ela é formada, né, ela é transmitida, o impulso nervoso é transmitido pelos neurônios. Lembra que sempre do dendrito para o corpo celular, para o axônio, e nunca o contrário. Né? Os nervos, eles são junções de axônios de neurônios, tá, gente? No nervo é um monte de axônio junto. Tá? Beleza? Tranquilinho. Vamos passar adiante aqui. Ó. Meninges. As meninges são revestimentos de tecido conjuntivo que circundam o encéfalo e a medula espinhal. Então, eles circundam o sistema nervoso central. Muito bem, a turma participa, ótimo. Beleza. Vai circundar o quê? O sistema nervoso central, tá? Beleza? Por quê? Encéfalo e medula espinhal. Então, uma camada protetora de tecido conjuntivo, porque a gente costuma relacionar a proteção, o revestimento com o quê? Com tecido epitelial, né? Certo? Mas aqui não, tá, gente? As meninges são feitas de tecido conjuntivo, tá bom? Isso quer dizer que elas são vascularizadas, elas têm vascularização, elas podem ter vascularização e elas têm inervação, terminação nervosa para dor. Tá? Então, olha só, é uma camada tripla, tá? Tripla. São 3 camadinhas que formam as meninges. A mais interna, em contato com a medula e com o encéfalo, chama-se, né, pia mater. A mais interna chama-se pia mater. A do meio chama-se aracnoide. Aracnoide, que está em inglês, tá? Mas é pia mater, escreve igual. Aracnoide, se eu não tenho H aqui, né? Aracnoide escreve, e tem o E no final. Aracnoide e dura mater é a mais externa. Então são 3 camadas que formam as meninges. Tá? Pia mater, aracnoide e dura mater. De dentro para fora, né? Pia mater, aracnoide e dura mater. Meningite é uma infecção das meninges. Tá? Ela
Pode ser, gente, meningite é um termo genérico para qualquer infecção das meninges. Ela pode ser causada por vírus, por bactéria, por fungo, por protozoário, até verme pode invadir ali. Só que a meningite, as mais comuns, são as virais e bacterianas, né? E isso, qualquer infecção pode ser chamada meningite. Tá? Se é uma infecção na meninge, se é um parasita entrando na meninge, né? Que existe uma diferença entre infecção e inflamação, tá, pessoal? A inflamação é uma resposta do teu organismo. A infecção é quando tem um parasita ali atuando, tá? Então, as meningites mais comuns são virais e bacterianas, tá? E a gente sempre costuma achar que vírus é pior do que bactéria. E nesse caso, não, cara. A meningite meningocócica ela é muito pior, tá? Então, a gente chama de meningite meningocócica, porque meningococo é a bactéria que causa essa meningite, que ataca as meninges. Por que ela é um problema? Cara, você está, né, do ladinho do sistema nervoso central. Se você tem, né, uma infecção, é comum que teu corpo aumente a produção de linfa, gere um edema, tem líquido ali. Esse líquido, né, entre as meninges e o encéfalo ou a medula, dependendo de que ponto está sendo atacado, pode ser um risco, porque ele pode pressionar o encéfalo ou a medula. Você sabe que pressionar a medula aqui, pode ser que, dependendo do ponto e da intensidade da pressão, tá, você não tem mais a passagem do impulso nervoso. Aí o cara pode perder a comunicação do encéfalo com a medula, a mensagem não passa mais, né, e pode ficar paraplégico, tetraplégico, dependendo da intensidade e do ponto, do local da lesão. Tá? E pode ser reversível ou não, dependendo da lesão que aconteceu. E se for uma pressão no encéfalo, né, uma meningite, e aí eu tenho a pressão no encéfalo, dependendo da área afetada, o cara pode perder visão. Eu já vi gente perder olfato. Tá? Afetou a área que atacou o olfato. Certo? E o interessante é que se o cara perde o olfato, ele perde o paladar também. Quer dizer, o paladar trabalha com 4, né, gostos ali. O salgado, o doce, o azedo ou o amargo. Agora, para te saber se o doce é de morango, de chocolate ou de baunilha, tu depende do olfato, cara. Tá? Depende do olfato. A visão também atua um pouquinho, mas é muito mais o olfato. Né? Então, a gente fazia teste com a criançada, pegava um monte de bala, botava num pote, eles não viam, vendavam o olho, tampavam o nariz, botava na boca, sentia que era doce, não sabia que bala que era o sabor. Aí tirava o dedinho no nariz, né, sentia o cheiro, aí conseguia identificar qual era o sabor da bala. Então, o cara que perde o olfato, ele também acaba perdendo o paladar, assim, né? O que seria muito bom para um regime, né? Porque comer é bom pra caramba, né? Viu? Vamos lá. Galera, ó, então essa é a meningite. Tá? Ela pode ser viral, bacteriana, fúngica, mais comuns virais e bacterianas, e a bacteriana ela é a pior. Tá? Uma outra curiosidade aqui. O encéfalo, galera, ele não tem terminação nervosa para dor, tá? Então não tem como sentir dor no encéfalo. Certo? Quando tem uma dor de cabeça, quando tem... O que dói? São as meninges. Tá? Tem no filme Hannibal, os caras mostram isso, ele abrindo assim, aí ele tira um pedaço do encéfalo frito e dá para o próprio cara comer. Tá anestesiado, porque vai doer os ossos aqui, né, da caixa craniana, se cortar e tal. Mas o encéfalo em si, ele não tem terminação nervosa para dor. Tá? Então, geralmente, o que é muito enervado é a dura mater aqui. Ó. É isso que causa uma dor intensa, uma pressão ali que pode causar dor de cabeça. Uma cefaleia, uma dor de cabeça, ela geralmente é a dor que se sente nas meninges aqui. Tá bem? Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Vamos lá. A medula espinhal estende-se do forame magnum. Pessoal, forame é buraco, tá? Forame é buraco. Ah, tem um forame lá na minha rua, né? Não é buraco, beleza? Forame ou foramen, tanto faz com um N no final ou não. É que nem abdômen ou abdômen, tá? Beleza? Então ele se estende do forame magno. O que é o forame magno? É aquele buraco que eu tenho aqui embaixo no crânio para começar, onde começa a medula espinhal, onde começa a coluna vertebral ali. Esse é o forame magno, esse buraco aqui de baixo da região do crânio, certo? E ele vai até a parte superior ou melhor, ela vai, a medula, né? Até a parte superior da segunda vértebra lombar. Gente, nós temos as vértebras cervicais, as torácicas, as lombares e as sacrais, que são fundidas, certo? Então a gente tem as vértebras cervicais, da região do pescoço aqui, torácicas, né, lombares e sacrais. Essas são fundidas. Gente, é o seguinte, ó, a medula ela não vai até aqui embaixo. A medula espinhal ela vai até a parte superior da segunda vértebra lombar, ou seja, aqui. Certo?
Então aqui embaixo não tem. Uma lesão na coluna aqui, ó, nas lombares, geralmente aqui embaixo, não representa um risco grande. É um incômodo, tal, mas não é um risco. E na verdade, pessoal, de forma geral, tudo vai depender do tamanho da lesão, da intensidade e tal. Mas de forma geral, as lesões cervicais são as mais problemáticas, são as mais perigosas, tá? Beleza? As lesões cervicais são as mais problemáticas, tá bem? Então, os casos de paralisia, né, de tetraplegia, paraplegia, são geralmente por lesões nas cervicais. Assim, não se brinca com lesão no pescoço. Tá? Beleza? Então tá legal. Vamos lá. Os reflexos. Os reflexos são respostas automáticas, rápidas e previsíveis às alterações do ambiente. Então, o reflexo, cara, né, ele é uma coisa que acontece de forma rápida, tá? E a resposta é rápida, sabe por quê? Geralmente, quando você tem um estímulo, esse estímulo sobe pelos nervos, vai aqui do sistema nervoso periférico, vem para o central, medula, vai até o encéfalo processa qual é o estímulo, se é um toque, se é pressão, se é frio, se é calor, e ele manda a resposta para o órgão que recebeu o estímulo, para a estrutura que recebeu o estímulo. Isso é muito rápido, né? Mas, nos casos de reflexo, esse estímulo não chega até o encéfalo, a medula responde. É uma coisa que tem que responder rápido, e a medula vai responder, portanto. Tá? Então, não vai chegar até lá em cima o encéfalo, vai parar na medula. O estímulo vem até a medula responde. E por isso que é muito mais rápido. Tá? Um exemplo disso está aqui, né, nesse gifzinho aqui para vocês, né, que é o tal do reflexo patelar. Quando você bate direitinho ali no nervo patelar, que fica na frente da patela, ali no joelho, tu dá uma porrada nele, tá? Tu vai responder, cara, não tem jeito, é reflexo. Tu não faz isso voluntariamente. Tá? Então, bateu ali, é uma resposta involuntária, um reflexo. Tá bem? Ó, piscar na presença de algum objeto perto dos olhos. Se alguma coisa chega próximo do seu olho muito rápido, tu pisca, cara. Tá? É instinto, tu vai piscar, vai fechar. É reflexo, para proteger os olhos, obviamente. Tá? Contrair a perna devido a uma batida no joelho. Tá aqui, ó. Retirar a mão de algo que machuque ou queime. Quando tu bota a mão sem perceber, tu encosta em alguma coisa quente, tu vai puxar, é reflexo. E é tão rápido que não chega até o encéfalo. Mas passa muito rápido. Tá? Espirrar ou tossir. O espirro ou a tosse tu está querendo tirar catarro da tua região da garganta. Geralmente é isso. Tá? A não ser que seja uma tosse alérgica e tal, mas se não está querendo tirar catarro da região da garganta. E o espirro está querendo expulsar alguma coisa que está nas tuas vias respiratórias que estão incomodando. Né? Então, tanto a tosse quanto o espirro são reflexos, certo? São respostas de reflexo. Tá? Não confundam, pessoal, ato reflexo, que é o reflexo em si, é o movimento, né? Seja ele do reflexo patelar, né? Do piscar dos olhos e tal. A abertura e o fechamento da pupila também é reflexo. Tá? Então, não confundam ato reflexo com arco reflexo. Ato reflexo é o movimento, é o reflexo em si. Arco reflexo é o caminho que o impulso nervoso faz nesse reflexo. No caso aqui, ó, do ato reflexo do tendão patelar, aqui do nervo patelar, o arco reflexo é daqui da patela, né, até a medula e da medula volta para cá. Esse é o arco reflexo. Entenderam a diferença? Ato reflexo é o movimento, é o reflexo em si. Arco reflexo é o caminho percorrido pelo impulso nervoso ali. Tá bem? Existem reflexos inatos, que nascem com a gente, como esses que estão aqui. E existem reflexos que são condicionados no nosso organismo. Por exemplo, quando o cara, sei lá, tem um trauma e tem medo de dentista. Tá? Aí o cara, quando entra num consultório, ouve aquele barulhinho da broca, né? Aquela coisinha chata, ele já começa a suar, passa mal, taquicardia, alguma coisa assim. Esse é um reflexo condicionado, certo? Reflexo condicionado, tá bem? Beleza. Pessoal, para a gente terminar aqui a nossa aula, tá? A gente vai falar do encéfalo em si. Então eu botei uma figura bem simples aqui, porque a gente pode fazer divisões muito mais complexas disso aqui. Tá? Então eu botei uma figurinha bem simples para trabalhar as principais partes do encéfalo. Tá? Nós temos aqui, ó, o cerebelo, aqui embaixo. Tá? O cerebelo, né, na verdade o cerebelo é isso aqui, ele está apontado errado. Tá? Ele começa aqui, tá, que está cortado ao meio, tá certo. Tá? Tá cortado ao meio aqui. Ó. O cerebelo, ele é responsável principalmente pela nossa coordenação motora. Tá? Coordenação motora, tá bem? Aí aqui eu tenho o mesencéfalo, a ponte, o bulbo.
Esta região aqui cuida principalmente das nossas respostas involuntárias, batimento cardíaco, a parte respiratória, a parte digestória, tá? Essa regiãozinha aqui, tá? Mesencéfalo, ponte e bulbo, tá? Alguns chamam isso aqui de tronco encefálico, tá bem? Aí nós vamos ter aqui a hipófise. Essa também vocês já aprenderam lá quando a gente falou de tecido epitelial. É uma glândula. É uma glândula, né? Então, a hipófise, ela vai fazer o quê? Ela tem duas partes, ela tem a neurohipófise e a adenohipófise, e cada uma vai ter ali a produção de alguns hormônios. A gente simplifica isso aqui no ensino médio, vocês vão ver lá depois na faculdade, quem produz esses hormônios, na verdade, é o hipotálamo, e ele manda para a hipófise e ela distribui. Mas a gente fala que a hipófise produz, que é mais simples, tá bem? Beleza? Então, a hipófise aqui, aí a gente vai ter o hipotálamo, tá? E vai ter o tálamo. Beleza? O hipotálamo e o tálamo vão trabalhar na produção de hormônios e tal. Tá? Tem o corpo caloso. Tá? Aqui, ó, o corpo caloso. E aqui está o cérebro. Tá? Esta aqui é a parte cinzenta, né? O cérebro. Beleza? O cérebro é responsável, então ele pode ser dividido em várias partes também. E ele vai ser responsável pela parte cognitiva, de aprendizagem, memória, né? Vai ser responsável pelos nossos sentidos, uma boa parte, né? Visão, audição, olfato. As regiões que cuidam dessas áreas estão localizadas no cérebro, que a gente chama também de telencéfalo, tá? Telencéfalo e cérebro são sinônimos, tá bem? Só um negocinho que eu esqueci de falar aqui, tá? Se você olhar o encéfalo, a parte externa no encéfalo é cinza e a parte mais interna é branca. Tá certo? Então a gente chama de massa cinzenta e massa branca. No encéfalo, a massa cinzenta é externa e a massa branca é interna. Tá certo? Na medula inverte. Na medula é o contrário. A parte mais externa é branca e a parte mais interna vai ser cinza. Tá bom? Então a massa cinza, no encéfalo, massa cinza fora, massa branca dentro. Na medula é o contrário. Tá bem? Aqui na frente, cara, só para vocês, uma questão de curiosidade para acabar a aula aqui, tá o lobo frontal. O lobo frontal, ele é responsável, assim, vamos resumir, vamos simplificar, pela parte de tomada de decisão. As decisões mais simples, assim. Tu escolher o que tu quer vestir quando acorda, tá? Tu escolher, se tem 2 cremes dentais lá, qual dos 2 tu vai usar para escovar os dentes. Coisa simples, tomar as decisões, né? Na década de 60 e 70, as pessoas que eram usuárias de drogas eram taxadas de malucos, né? Tem um filme do Rodrigo Santoro chamado O Bicho de Sete Cabeças que mostra bem isso, né? E aí os caras eram internados, tinham que tomar uma medicação para que eles ficassem assim, né, bem calmos, né, uns calmantes muito fortes. E aí, quando não dava certo, existia um processo chamado lobotomia, não sei se vocês já ouviram falar. Então você cortava o lobo frontal, se enfiava uma lâmina pelo nariz, né? E aí essa lâmina ia subindo aqui e cortava a conexão do lobo frontal com o resto do encéfalo. E o cara perdia a capacidade de tomar decisão. Uma vez... E isso, hoje em dia não se faz mais, claro. Mas na faculdade eu lembro de um vídeo de um cara que tinha sofrido lobotomia, e aí era muito engraçado o modo de dizer, assim, é uma coisa interessante de ver, porque botava na frente dele 2 camisetas, ele não conseguia escolher qual das 2 usar. Botava 2 cremes dentais, que deu exemplo ali, ele não sabia qual usar. Ele não conseguia tomar decisões, assim, na época ele teve a lobotomia. Tá certo? Pessoal, obrigado mais uma vez, nos vemos amanhã então, tá certo?